Nesta noite, fazemos memória da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, Ele tem uma palavra para a sua igreja, amém? Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus, irmãos, também. Mateus capítulo 24, versículo de número 44, está escrito assim: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Vou repetir. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não penseis. Amém? Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar a palavra de Deus. Eu preciso da sua atenção, porque eu preciso ser muito objetivo, muito fiel no que Deus quer falar para a sua igreja, para a gente poder ceiar, fazer memória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós falamos acerca da volta de Cristo, da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos de fato nos atentar com riqueza de detalhes todo o contexto bíblico que de fato nos é apresentado acerca da volta de Cristo. Haja vista que todo texto sem contexto gera pretexto. Então a gente precisa analisar todo o contexto que nos é apresentado para entendermos acerca da vinda de Cristo Jesus. Por quê? A vinda de Cristo Jesus, no que tem a ver com o arrebatamento da sua igreja, para nós é a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque Jesus já veio ao mundo, irmão. Aleluia. Glória. Ele já veio, já nasceu numa manjedoura de uma virgem, já teve um ministério de 3 anos e meio, viveu 33 anos e meio na terra. Então ele veio, só que os seus, que era o povo de Israel, o povo judeu, o rejeitou. Está escrito: veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Israel até hoje não aceita que Cristo é o Messias, e eles aguardam até hoje a volta, a vinda do Messias. Só que quando Cristo vir nas nuvens, o que para eles é a primeira vinda, para nós já é a segunda, porque nós acreditamos que o Cristo que morreu na cruz é o Senhor e Salvador da nossa vida, amém? Só que depois haverá uma outra vinda de Cristo, que para nós é a terceira. Para eles será a segunda, mas para nós é a terceira. Quando Cristo vir com a sua igreja, montado num cavalo branco, sua igreja como um exército, na batalha do grande Armagedon, quando nós juntamente com eles guerrearemos contra Satanás e seus adeptos. Satanás será preso por 1000 anos. Essa é a terceira vinda, depois do arrebatamento. Porque no céu é eternidade, amém? Quando o arrebatamento acontecer, a terra passará por 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio são uma falsa paz, onde o anticristo apresentará, trazendo solução para os problemas de todo mundo, e as pessoas vão olhar e vão achar que ele é o Cristo. Só que são 3 anos e meio de uma falsa paz. Quando passar os 3 anos e meio, aí ele vai mostrar as garras e vai mostrar quem de fato ele é. E aí o caos vai estar estabelecido e haverá uma grande tribulação. Então vai se passar 7 anos. Quantos anos eu disse? 7. Só que o que a terra vai passar 7 anos, a igreja vai ser arrebatada, vai estar na Nova Jerusalém, assentada à mesa nas bodas do Cordeiro, e naquele dia não serão os diáconos que vai nos servir, mas está escrito que o próprio Cristo é quem há de nos servir a ceia. Diga glória a Deus. O próprio Cristo há de nos servir a ceia. Só que lá na eternidade a gente vai entrar por uma porta, vai ceiar e vai sair pela outra porta na batalha. E lá na eternidade vai passar assim. Só que aqui embaixo foi 7 anos de tribulação.
Então a gente precisa atentar muito bem aos textos bíblicos, para a gente não fazer confusão. A gente precisa estar atento. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, se puder pôr para mim, por gentileza. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. 1 aos Tessalonicenses 4, verso 16. Tessalonicenses. Aí é Colossenses, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João. Quem lembra da música das crianças? Judas, Apocalipse. Glória a Deus? Glória a Deus! Então olha o que está escrito, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Faz o seguinte, coloca para mim um versículo antes, versículo 15. Ó, a gente precisa analisar. Dizemos nós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, é o dia do arrebatamento, amém? Nós os que estivermos vivos, para a vinda do Senhor, que é o arrebatamento, não precederemos os que dormem. Diga-se o que é isso? Nós não vamos subir sem antes os que dormiram, e o dormir ali é os que morreram, amém? Os que dormiram, morreram em Cristo, ressuscitam primeiro. Então alguém diz assim, Jesus pode voltar hoje. Só se os mortos ressuscitar primeiro, amém? Amém. Senão, todo o texto sem contexto gera? Então, senão a Bíblia não seria verdadeira, mas a Bíblia é uma palavra fiel e infalível, amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Então olha o que diz, ó, de maneira nenhuma, não precederemos os que dormem. Então os que morreram em Cristo precisam primeiro ressuscitar. Sim. Amém? Amém. Quando Jesus morreu na cruz, Mateus capítulo número 27, Jesus morreu na cruz, amém? Ele diz assim, ó, Tetelestai, está acostumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O texto diz que houve trevas. E o texto diz que lá no cemitério, no sepulcro, os sepulcros se abalaram e os sepulcros se abriram. Está lá no texto de Mateus. Você lê lá, bem? Mateus capítulo 27. O texto diz assim, que os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. Diga assim, e aí? Está escrito lá que os mortos foram para a cidade pregar. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmão, olha para mim. Uma coisa é você passar 20, 30 anos dizendo para você assim, aceita Jesus. Jesus está voltando. Se confessa, conserta a tua vida, volta para Cristo. E a pessoa fala assim, isso aí eu escuto desde criança. Isso aí eu escuto desde a minha tataravó. É ou não é verdade? Uma coisa é eu e você, de carne e osso, estar falando e a pessoa não dá ouvido. Outra coisa é alguém que morreu há 10, 15, 20 anos, ressuscitar, aparecer na porta, aceita Jesus, que Jesus está voltando. Está escrito que os mortos ressuscitaram, foram para a cidade e foram proclamar, pregar. Aleluia. Daí você entende o seguinte, diga o quê? No primeiro sermão, quando Pedro prega, 3.000 almas se convertem. O povo já estava quebrantado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eita Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então, ó, de maneira nenhuma precederemos que dormem. Verso 16. E há de ser que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois disso, verso 17. E depois, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Diga assim, eles. Os que ressuscitaram. Juntamente com eles, seremos arrebatados. Aleluia! Glória a Deus! Nas nuvens. Você pensou que era já dentro da Nova Jerusalém, mas o texto diz que é nas nuvens.
Glória a Deus. A encontrar o Senhor nos e assim estaremos para sempre com Ele. Então, o encontro da noiva, da esposa, que é a igreja, com o amado, com o esposo, que é Cristo, será nas nuvens. Aleluia! Glória! Nos ares. Então fica claro que haverá um encontro, haverá um Encontro. e a igreja que espera o arrebatamento precisa estar preparada para o encontro. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar aqui, capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses. Paulo está exortando a igreja de Tessalonicenses acerca de 3 fundamentos. Primeiro, santidade. Aleluia! Segundo, o amor fraternal. Terceiro, o trabalho da igreja. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, capítulo número 13, ele diz assim para a igreja de Corinto assim, ó: permanecei, pois, em vós a fé, a esperança e o amor. Diga comigo: fé, esperança e amor. De novo, sem esquecer, diga: fé, esperança e amor. Ficou bonito, vai lá: fé, esperança e amor. Aí para a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele diz assim, ó, versículo 3: lembrando, coloca lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus! Aleluia! Para Corinto ele diz assim: lembrando, permanecer em vós a fé, a esperança e o Amor. Aí para Tessalonicenses ele diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Olha a diferença. Para Corinto ele diz assim: permanecer, ele dá um conselho: permaneça em vós a fé, a esperança e o amor. Para Tessalonicenses, ele está lembrando, e eu lembrar ali é em oração. Ele está dizendo assim: quando eu vou orar, eu sempre lembro sem cessar que a igreja de Tessalônica, a obra da vossa fé, Bendito seja. o trabalho do Amor. o amor de vocês não é amor com lábios fingido, da boca para fora. É um amor que trabalha. E da paciência, da esperança no nosso. Vocês não cansam de esperar por Ele. Aleluia! Glória a Deus. Então, ó, o primeiro conselho de Paulo, a primeira exortação de Paulo, capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho da igreja. Coloca para mim, por gentileza, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus. a vossa, que vos abstenhais da. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós andemos em santidade. Bebê, onde você está? Aleluia! Qual é a vontade de Deus? Que nós andemos em santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a igreja que aguarda a vinda do Senhor, a igreja que há de encontrar o seu Salvador, o seu remidor nos ares, é uma igreja que vive em santidade. Aleluia! Glória a Deus! Santidade é estilo de vida, é regra de fé e de conduta. Está escrito: nós somos chamados para sermos santos. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia! Querem trocar a verdade de Deus em mentira, querem mudar a ordem natural das coisas, mas santidade ainda convém à igreja, e sem ela ninguém verá o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse para a igreja lá em Apocalipse, ele disse assim: aconselho que de mim compres colírio para os olhos, vestes brancas para que não apareça a vergonha da tua nudez. Santidade Glória a ainda Deus! convém. Aleluia! Aleluia! Ô Espírito Santo. É honroso demais, irmão,
viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Aleluia! Glória! Renunciar para a glória de Deus. Irmãos, escute uma coisa, eu falei de manhã na escola dominical. Temos que pregar o evangelho para os ricos, amém? Amém. Jesus deu a ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda, sem distinção. Todo mundo tem que ouvir o evangelho. Só que quando você vê um ímpio vivendo uma vida dissoluta, desenfreada, cheia de pecado, cheia de mazela, cheia de vergonha, cheia de transgressão, você até entende. Ele não é uma nova criatura. Ele não nasceu de novo. Ele não confessou a Cristo. Você até entende. Agora, quando você vê um crente salvo, participante da ceia, que nasceu de novo, irmão, vamos ser sinceros. Paulo disse à igreja de Corinto: já era para me tratar vocês com comida forte, mas vós sois ainda meninos em Cristo, e por causa disso eu tenho que ficar tratando vocês com leite materno, papinha, sabe? Danoninho, chaminho. Já era para vocês terem crescido, Paulo disse, mas vós ainda sois meninos em Cristo. Então quando você vê um crente, irmão, há 100 anos, Matusalém de crente, que continua vivendo do mesmo jeito, falhando do mesmo jeito, errando do mesmo jeito, nunca conserta, nunca se arruma, nunca se endireita, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que andemos em santidade para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que vivemos em pureza para a glória de Deus, com as vestes brancas para a glória de Deus. Bom, você precisa entender algo. Quando se trata acerca do diabo, a Bíblia aconselha assim, ó: resistir ao diabo e ele fugirá. Então, quando é o diabo, a Bíblia diz assim: enfrenta. Resista ao diabo e ele fugirá. Agora, quando é o pecado, a Bíblia diz assim: fuja. Ó, papaléguas. Sebo nas canelas, bala no alto. Ó, fuja. Fuja. Paulo disse a Timóteo: fuja das paixões, dos prazeres. Fuja. Não se joga, se lança. Fuja. Ninguém é super-homem, ninguém é super-crente. Não tem Mulher Maravilha aqui. Se você brincar com o pecado vai te destruir. Se você brincar com o pecado vai te afundar num charco de lodo. É assim que diz a Bíblia. Se você brincar, você vai se afundar. E um abismo chama outro. Então fuja. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Vou repetir isso aqui: santidade ainda convém à igreja. Aleluia! Glória a Deus! E sem ela ninguém verá o Senhor. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Santidade, ó, versículo 4: que cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação, em honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus, ou seja, os ímpios que não conhecem a Deus. A Bíblia diz assim, ó: Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância, que é quando você não sabe, que é quando você não tem conhecimento. Então, quando você não sabe, você não conhece e você faz, o texto diz: Deus não leva em conta, mas você sabe, antes não conhecendo do que conhecendo não praticar. Silêncio fala muito. Aleluia, Deus! Você sabe, e sabendo, eu sabendo, eu pratico. Não na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Os irmãos que amam o rolo, fazer rolo, sabe? Negócio, o seu sempre vale, o outro nunca vale.
o seu é melhor e o do outro nunca é, o meu aqui é 100, o seu eu dou 30. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Eu vim preparado, irmão. Como também antes vou-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Aleluia. Portanto, quem despreza isto, ou seja, você que ouve, fala assim, quem despreza isto, não despreza o homem, ou seja, eu estou falando, você não está desprezando a mim, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aleluia. Então Samuel, oh meu Deus, o povo agora não quer mais viver de forma tal, regida por ti, agora eles querem viver um reino monarca, eles querem um rei como as demais nações. Deus falou para Samuel assim, Samuel, o povo não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Aleluia. Irmão, esse que vos fala é apenas um cano onde a água passa. A gente é só um instrumento por onde a água do Evangelho passa. Aleluia. Quem tem ouvidos ouça. Aleluia. O que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Verso 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos amei uns aos outros. 613 mandamentos foi dado a uma nação. 10 mandamentos foi dado ao indivíduo. Os 10 mandamentos que a gente conhece, amém? Só que Jesus resumiu os mandamentos em 2, amém? Você lembra, não lembra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Depois ele resolveu isso daí, porque tem gente que não se ama. Então ele diz assim, vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei. Aí é mais embaixo. Amar como Cristo ama. É diferente. Em Romanos capítulo de número 13, versículo de número 8. A ninguém devais nada, a não ser o amor. Porque quem ama o próximo cumpriu toda a lei. E se há alguma coisa além disso, se resumirá nisso: amarás o teu próximo. É triste, irmão, mas eu preciso te dizer algo. Você precisa tomar muito cuidado. Diga com o quê? Você pode se pegar odiando quem Jesus amou. Glória a Deus. Detestando, invejando, tramando, levantando falso testemunho, calúnia contra alguém que Jesus ama. Só é possível que nós amemos uns aos outros quando o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Aleluia! E esta é a vontade de Deus, que amemos uns aos outros. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. De que é isso? Trabalho. Posso te dizer algo com muita sinceridade? Todos nós naquele grande dia, e eu não estou falando do trono branco, do juízo final, eu estou falando do dia do arrebatamento, onde está escrito que todos nós nos apresentaremos diante de Cristo, no tribunal de Cristo, para a recompensa das obras.
para o galardão. E são elas: obra de madeira, obra de palha, obra de cobre, obra de ouro e obra de prata. Todas elas vão de passar pelo fogo. Todo o trabalho, toda a obra, todo o trabalho das nossas mãos, naquele grande dia, há de passar pelo fogo para galardão. Você já vai estar salvo, amém? Amém. Mas as obras vão passar pelo fogo. O que acontece quando a madeira e a palha passam pelo fogo? Mas quando o ouro, a prata e o cobre passam pelo fogo, eles são purificados. O fogo purifica o ouro. O fogo purifica a prata. Então a gente tem que prestar conta das nossas obras. A pergunta é: o que temos feito? Qual é o trabalho das nossas mãos? Jesus contou uma parábola dizendo assim: que um homem viajou, deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Ganhou 5, viajou mais 5 e agora apresentou diante do seu senhor 10 talentos. O que tinha 2 ganhou mais 2, apresentou para o seu senhor 4 talentos. O que tinha 1 escondeu e disse assim: eu temi porque o Senhor é severo, que colhe onde não planta, e eu tive medo e escondi. O que granjeou 5 e apresentou 10, Jesus disse assim: servo bom e fiel, tu governarás comigo sobre 10 cidades. É o galardão. Tu governarás comigo sobre 10 cidades. O que granjeou 2 e apresentou 4, servo bom e fiel, tu governarás comigo sobre 4 cidades. Diga assim: e o que escondeu? Ele olhou e disse assim, e é algo que me choca, irmão. Não sei se mexe com você, mas me choca. Ele olhou e disse assim: servo inútil. Deveria ter pego, porque o talento era uma moeda de prata, amém? Ele disse assim: eu deveria ter pego minha moeda, meu talento, colocado no banco, tinha gerado juros. Mas porque você escondeu, tu és um servo inútil. Você não granjeou nada com ele. Nossas obras, nosso trabalho, deveremos apresentar e todos eles passarão pelo fogo. Não quero, verso 13, vou começar a encerrar, tá bom? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, eles hão de ressuscitar. Isso vem desde lá de trás, irmão. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, todos eles que morreram em Cristo ressuscitarão, e juntamente com eles nós encontraremos o Senhor nos ares. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Verso 15. Dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus, aleluia. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu te encerro, capítulo 5, por gentileza, Cleiton, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, agora eu vou te desmistificar algo aqui, porque todo texto sem contexto gera? Todo texto sem contexto gera? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Verso 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como de noite. E aí você precisa entender algo aqui. Diga o quê? Que o arrebatamento, o dia da vinda, é diferente do dia do Senhor que virá como ladrão. E
E aí, todo texto sem contexto gera? É que todo mundo pega o texto isolado. O Senhor virá como um ladrão e pegará todo mundo desapercebido. Continua o texto, irmão. Põe lá o versículo 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessita. O primeiro, versículo 3. Isso. Capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando dissermos a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A igreja que tem o Espírito Santo, a mente de Cristo, vai entender agora. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em? Para que aquele dia vos como um ladrão. Ou seja, a igreja já não está mais nas trevas. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Para que esse dia vos surpreenda. Então quem vai ser pego de surpresa? Diga quem? Quem estiver em trevas. Põe o verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aleluia! Glória a Deus! Como guardaste a palavra da paciência, Aleluia! no dia da Glória a Deus! angústia, também eu os livrarei. Aleluia! Também eu os livrarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Precisamos andar na luz. 1 João, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele temos ouvido e que dele nós vamos proclamar: que Deus é luz e nele não há trevas. Aleluia! Se dissermos que não temos pecados e andamos em trevas, não há verdade em nós. Mas se andarmos na luz, Aleluia! Glória a Deus! como ele na luz está, Aleluia! temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Romanos capítulo 13, verso 8. Portanto, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Oh, glória! Vale a Deus pena, é irmão. maravilhoso! Vale a pena renunciar. Vale a pena viver para a glória de Deus. Vale a pena viver em santidade. Vale a pena trabalhar por amor. Vale a pena amar o próximo. Valerá a pena. E ao que vencer, já foi dito aqui, e ao que vencer, eu darei o direito de comer do maná escondido. E ao que vencer, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim. E ao que vencer, eu permitirei que se assente comigo no meu trono, como eu me assentei com meu Pai. E ao que vencer, eu farei coluna no templo na casa do meu Pai. E ao que vencer, valerá, pois, a pena. Aleluia! As pessoas estão vindo para Cristo, eu vou encerrar agora. As pessoas estão vindo para Cristo achando que vão só ganhar. E Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, irmão. Deus tem bênção para a sua igreja, amém? Amém. Deus tem prosperidade, eu acredito nisso. A Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e não causa dores. Deus tem milagre, Deus tem prosperidade, Deus tem bênção. Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem. Mas você precisa entender algo. Ananias, vai na rua chamada à direita, na casa de Judas, e visitou um homem chamado Saulo de Tarso, que ele está orando. Ananias olhou e disse assim: Senhor, bem sei eu quanto ele tem feito para com os teus santos em Jerusalém. Ele tem perseguido. Deus olhou para Ananias e falou assim: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia! Glória a Deus! Você deu glória? Quero ver se dá glória agora. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. O quanto ele vai sofrer, padecer pelo meu nome. Mas Jesus disse: qualquer que nessa vida perder por amor ao meu nome, Aleluia! achará. Oh, glória a Deus! Aleluia! Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem
perseguirem e mentirem, tramarem falsos testemunhos para com a vossa vida. Aí Jesus disse: vai para o status do WhatsApp e posta em direta. Foi isso? Não. Ele disse assim: alegrai-vos, Aleluia, glória. porque grande é o vosso galardão. Aleluia. E há de ser que o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro, e depois disso nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 49. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque convém que o que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. E alguém naquele dia há de perguntar: ô morte, onde está o teu aguilhão? Ô inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força contra o pecado é a lei. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Ele virá arrebatar a sua igreja e nos levará para estar com Ele na Nova Jerusalém, a mansão celestial. Deus está no meio dela. Há um rio cujas águas correntes serem a cidade santa. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Vinde contemplai, vinde contemplai. Fiquemos em pé, vamos encerrar. Deus está assentado em um alto e sublime trono lá. Em volta do seu trono há 24 tronos. Assentados estão 24 anciãos. Nas suas mãos eles têm harpa e eles têm um castiçal. Sem cessar eles tiram as suas coroas, jogam diante do trono de Deus e diz: digno é o Senhor, aleluia, de receber honra, aleluia, glória e poder. Aleluia. Diante do trono há um altar de incenso. João diz que eu vi quando um dos anciãos foi ao altar e despejou a taça, e ele disse: e eram as orações dos santos, que subiu como um cheiro suave, um incenso, as narinas daquele que estava sentado em um alto e sublime trono. Na sala do trono há um mar de fundição, há uma árvore com 12 frutos. Valerá a pena renunciar para estar. Quem recebe essa palavra glorifica o Senhor. Glória a Deus.